Ai, ai, que maravilha. Olha, Agora sim, tá gravando, viu? thank you. Temos uma secretária aí americana, né? Ah, é. Estão todas aqui que vão fazer a leitura? Eu acho que está Tá faltando. faltando a pastora Rose. Vou representá-la, ela está em viagem. Ah, é? E Val, eu também vou representá-la. Deixa eu ver. Então, só acho que só está faltando a Ingrid, mas ela vai entrar. Entendeu? Ela vai entrar. Ai, gente, que maravilha. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Gente, aproveitar esse tempinho aí, faltando 1 minuto. Como tem muita gente para falar, graças a Deus, e tem muitas ideias aqui, por conta do tempo, a gente, a gente vai pedir mais ou menos 5 minutos de vocês, tá certo? Alguém ficou com a telinha escrita essa reunião está sendo gravada? Fica. Apareceu aqui, na O meu está minha. me atrapalhando, eu ver as pessoas. Você tem que dar ok, Shirley. Tem que Você dá dizer ok, também. e aí ele O meu sai. não sai, não. O meu já deu ok, não sai. Não Mas tá sai. bom, tudo bem. Eu sigo em frente. Pode seguir, Lucinha. Você estava falando? Então, mais ou menos 5 minutos para explanar aí as ideias, tudo bem? Uhum. Tudo ótimo. Boa noite, Isis. Barbie, linda, maravilhosa, princesa. Boa noite, minha nora linda, minha nora predileta. Ah, ah. Cadê sua voz? Cadê você? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa Boa noite. Noite, noite. moça. Boa Boa noite, noite, Isis, sogra. uma mãe Aí, tá vendo? maravilhosa, novíssima. Ei, Isis, sua mãe maravilhosa, novíssima. Gente, Falar isso, ela se acha. Eu falei, eu disse a ela, sua filha é uma bênção, e a senhora é culpada disso. Eu disse a senhora, não, você é culpada disso. Ela, não sei se ela entendeu, mas ela sorriu. Entendeu? Bora? Bora começar? Espera aí, deixa eu achar aqui que eu me perdi, gente. Ah, me achei de novo. Gente, eu sou péssima para isso, viu? Você não é, não. Você não é Só se péssimo. distraiu um péssima, eu pouco. saí aqui. Já não sei mais Você onde é achar. ótima, só se distraiu. Só um minutinho, já chego aí. É bom começar a gravar sempre na hora que começar realmente a aula de fato, porque quem recebe isso depois como conteúdo. Pronto, estou de volta. Glória a Deus por Dá isso, para gente. cortar, eu acho. Ai, tá ótimo. Gente, boa noite, ótimo. tudo bem com vocês? Boa Tô vendo aí noite. todo mundo se interagindo, né? Mas vamos começar. Dorinha, você ora aí pela gente, Dorinha? Oro sim. Ore, por Pai, favor. Pai, muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Tivemos um dia maravilhoso, eu creio, todas tiveram, Amém, Senhor, e Deus. nós te louvamos e te agradecemos por isso. Te louvamos pelo dom da vida, Senhor. Te louvamos porque o Senhor, mais uma vez, nos deu esse presente de estarmos aqui reunidas para aprender mais do teu reino, do que o Senhor tem para nós, como filhas tuas e empresárias. Continua derramando a tua graça sobre nós e que hoje seja um novo aprendizado para todas. Abençoa a vida de cada uma que vai trabalhar, vai explanar, vai dar a sua opinião sobre o que vai ser lido hoje, e que possamos ter o um entendimento e guardar para ser aplicado nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada uma que está aqui, porque, como diz Lorena, não são famílias, mas somos gerações. Que o Senhor nos Amém, Jesus. abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, meninas, hoje nós vamos entrar, né, no capítulo 3 e já iniciando já com o tema poder e propósito para obter riquezas. E lá tem um versículo que é Deuteronômio 8:18, que eu vou ler para vocês. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, esse trecho é pequenininho, vou ser breve,
O que eu vi aqui que Deus ele não nos dá a riqueza, ele não coloca na nossa frente os baús de ouros para a gente pegar, mas ele nos capacita para que a gente possa, né, viver a riqueza, porque isso é uma promessa de Deus, que ele diz que não é ele que nos dá riqueza, mas ele nos dá poder para obter riquezas. Então, isso é uma chave poderosa, porque eu mesmo, eu sempre tive a ideia de que logo Deus ia me abençoar com algo extraordinário, porque surgiu do nada e eu peguei. E, na verdade, não é isso. Deus, ele nos capacita e nos dá poder para adquirir riquezas. Então, na verdade, ser rico ou não depende literalmente da gente, totalmente de nós. Então, quem aqui quer ser rico? Amém. Eu quero. Eu abrir meu microfone, eu quero. Então é isso aí. Então, está nas nossas mãos o poder da riqueza, viu? Aí eu quero passar aí para a próxima pessoa que vai começar a parte de Deus está no negócio de dar poder por muitas pessoas. Vocês estão me ouvindo? Estamos Estou, sim. Karina. Ah, tá. Só para poder a gente substituir, eu fiz a leitura dele todo e assisti, muito bacana, que é um capítulo bem curto, mas ele é muito poderoso. Poderoso. E se a gente puder substituir essa palavra poder pela palavra permissão, nós vamos entender que nós já nos permitiu receber a prosperidade. Então, o Senhor já nos deu a permissão para conquistar a riqueza. Com certeza. Ele já liberou sobre nós, agora é sobre nós mesmo. Está em nós adquirir a riqueza agora. É a aliança, né? Na verdade, é uma aliança e um compromisso que é simplesmente ir e receber, porque ele já nos liberou sobre nós. Então, agora basta que a gente entenda que a gente está apto a pegar essa riqueza e que vai depender só de nós. Então, quem é o próximo aí para fazer? Sou eu. É você, Karina. Próxima. Fique à vontade, querida. A palavra é toda sua. Continuando, né, Shirley, com essa fala que você deixou aí para a gente, do poder, e Karina também contribuiu muito com essa permissão, né? Essa palavra. Então, eu encontrei também várias palavras poderosas aqui nesse pequeno trecho que vai contribuir muito com a gente. Então, eu gostei muito dessa parte quando ele fala que a palavra hebraica para poder, lá em Deuteronômio, pode ser traduzida também como força, habilidades e frutos. Então, tudo isso nós já temos, nós já possuímos, Deus já nos deu. E Deus nos deu além disso, né, leis e princípios que têm a força ou a capacidade por trás deles para traduzir o fruto da riqueza. Então, a gente pode observar aí que esse fruto da riqueza também nós já possuímos. Basta a gente entender como achar e como usar esses frutos, porque nós já temos eles de livre acesso. E, além disso, ele fala dos princípios. E aí, hoje de manhã, eu assistindo um vídeo de Tiago Brunet, ele falava justamente sobre esses princípios, aí falava do princípio da fidelidade, e algo que me chamou muita atenção foi quando ele falou o seguinte, uma frase que ele colocou que eu fiquei refletindo durante o dia todo. Quando os princípios são quebrados, os céus são fechados. E aí a gente fica, mas meu Deus, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não prospero, e minha vida não anda. Mas por que, Senhor? Então, a gente precisa ficar também muito atento a isso, né? Para esses princípios e andar nesses princípios. Buscando a Deus o poder de crescer financeiramente, estudando os princípios da prosperidade, que são encontrados na sua palavra. Então, todos nós aqui temos habitualmente os nossos horários para devocional, e é lá que a gente encontra esses princípios na palavra de Deus, todos os dias, todos os momentos. Então, algo que me chamou a atenção também em Provérbios, eu fui ler, né, fui me debruçar sobre a Bíblia,
E aí, em Provérbios 8:18, ele fala: comigo estão, a palavra de Deus, comigo estão riquezas e honra, prosperidade, justiça e justiça duradoura. Então, é isso que nós buscamos todos os dias. Aquele que nos dá poder de obter riqueza, porque ele nos diz isso. Acho que quando as pessoas experimentam um pouco de sucesso e as coisas vão bem, nas suas vidas, elas tendem a se esquecer de Deus. Aí eu me lembrei logo no início, quando a Eliane disse que há 17 anos, né, Eliane, que você tem esse livro? 17? 17 anos. E já teve altos e baixos, né, que infelizmente pode acontecer comigo, com qualquer um. No momento que nós estamos com o poder que Deus nos dá, com a situação financeira que Deus nos dá, que é Ele que nos dá, não somos nós, a gente pode esquecer, mas a gente não deve esquecer jamais. Jamais. Porque o poder, a honra, a justiça, a prosperidade vem de Deus e não de nós. Ele que nos capacita para ter, mas vem dele, vem tudo das mãos do Senhor para nós. Então, quando você experimentar o aumento, seja da riqueza, né, que todos nós queremos ter riquezas, nós devemos sempre lembrar que não somos nós, mas quem nos dá é Deus, que nos capacita, que nos prospera, que nos dá riqueza. Então, eu encontrei nesse pequeno trecho, não é nem o capítulo todo, mas o capítulo todo é cheio de chaves, cheio de riquezas mesmo, de força, de prosperidade, e isso, a gente viver esse momento, como nós estamos aqui nessa sala, é único e é poderoso. Kari, o bispo JP fala que quando nós quebramos os princípios nos quebram. Também, verdade. Verdade. Mas eu achei tão interessante quando o Tiago Brunet falou isso, quando quebramos princípios, os céus são fechados. E é assim, quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram. Verdade. Obrigada, meninas. Vamos continuar, que hoje está cheio de coisas maravilhosas. Tá cheio. Que legal, viu? Suas explanações. Obrigada pela oportunidade, viu? A gente que agradece aí. Eu vou falar. Oi. Eu vou falar sobre o propósito do poder adquirir riquezas. A gente fez uma reunião antes de começar aqui e eu estava demonstrando a minha ansiedade mesmo em passar isso para vocês. Eu já li esse livro, acabei de ler, mas aí para falar sobre esse capítulo eu quis ler de novo. E alguns dados me chamaram muita atenção e eu quero que vocês fiquem atentas a isso. Vejam só, meninas. Estudo recente mostra que 8 bilhões de pessoas nesse mundo, apenas 31,7 são cristãos. A gente não está com a maioria, está longe ainda da maioria. Além desse dado, nós temos um outro dado muito preocupante, que em 2050 nós teremos, se a gente continuar nessa linear que nós estamos, em 2050 nós teremos a mesma quantidade de muçulmanos. Vai ser pareia, como diz, né, usualmente, vai ser pareia o cristianismo com os muçulmanos. Outro dado, de 8 bilhões de pessoas que nós temos, 3 bilhões ainda não ouviram falar de Jesus. E 1 bilhão de pessoas não possuem acesso à palavra de Deus em seu idioma. Eu sei que o propósito aqui é falar sobre o livro, mas esse capítulo aqui especificamente, ele linka muito a palavra, então não tem como passar despercebido um dado tão importante como esse, que em 2050, veja que problema, e a gente, como Dorinha falou, a gente está falando de gerações, então é uma coisa que a gente precisa se preocupar com as nossas gerações, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque antes de entendermos os princípios de Deus, o livro nos dá o comando que mais importante que os princípios de Deus é entender o propósito de Deus. É mais importante do que o próprio princípio. E aí a gente se pergunta qual é o propósito de Deus. E como tudo nessa vida, o propósito de Deus está na própria palavra dele.
Em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é o propósito. Isso é mais importante do que os princípios. Então, é lícito ganhar dinheiro? Absolutamente lícito, e não é uma faculdade do cristão, não é uma opção do cristão ganhar dinheiro, é um dever do cristão. Porque não ganhar dinheiro e estar conformado com isso dissocia da imagem que a gente tem do nosso Pai. Deus é o criador de todas as coisas, ele é dono de toda a prata e todo o ouro. Então, a gente precisa entender que está do nosso DNA, é herança nossa. Se ele é pai de todo o ouro e toda a prata, não tem como me conformar com a pobreza, com um pouquinho, de ficar garantido somente, eu quero somente a subsistência da minha casa e eu garantindo o pão de cada dia, eu estou satisfeita. Não, Deus não nos fez para isso. Nós somos filhos do dono de todas as coisas. Então, todos os dias a gente precisa colocar na cabeça, a gente tem no DNA, o DNA da prosperidade, da riqueza. A palavra de Deus, gente, como eu falei, ela é viva, eficaz e traz revelação. E aí, por conta disso, eu quero pedir licença aqui para ler Lucas 12, que fala muito nesse capítulo aqui, nesse tópico. Agora que nós Lucas 12, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Vamos lá. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então Jesus lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, prestem atenção, meninas, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Meninas, isso é tão importante porque fala sobre o verdadeiro propósito. O propósito não é ganhar dinheiro para si. Não é isso. O propósito não é esse. Não é isso que diz a palavra e nem é isso que diz o livro. Apesar de ser absolutamente lícito e digno ganhar dinheiro, mas a gente tem que ser como correntes de água viva, né? A gente tem que ganhar realmente porque é digno, tendo como principal. Qual é o nosso principal ministério? É a família. A gente precisa garantir a dignidade da nossa família. Mas não é só isso. O livro diz que pensar só nisso, em garantir a subsistência e a dignidade da nossa família, é uma atitude egoísta. A gente precisa pensar na explanação do evangelho. Onde é que esse evangelho está chegando? Por isso que eu dei aqueles dados iniciais. Quantas pessoas que não tiveram acesso a Jesus Cristo? Por quê? Por ausência de recursos. Porque a Bíblia ainda não foi traduzida, e para ser traduzida ela precisa de investimento, não tem como, senão a conta não fecha. Então, eu quero agora, o que o livro diz para aquelas pessoas que pensam em ter somente para si? Deixa eu pegar. Olhe, você não pode levar o carro de sua família ou casa para o céu com você. A única coisa que você levará para o céu são as almas que você ajudou a trazer para o reino de Deus, compartilhando ou fundando o evangelho. Então, eu fiquei responsável em trazer aí esse tópico para vocês, para falar sobre o propósito, que é realmente anunciar o evangelho para a maior quantidade de pessoas, porque no dia do juízo, Deus não vai perguntar para a gente quantos carros que a gente comprou ou quantas casas que a gente conseguiu adquirir para a nossa família. E a gente vai ser cobrado em quantas almas que a gente conseguiu ganhar. E é sobre isso, meninas. Obrigada, viu? Foi um prazer.
Ah, que Eita, ótimo. gente, posso falar, Muito só bom. só Pode. pegar o gancho da Lucinha? Gente, isso é muito forte, né? Muito forte, ó. É por isso que é importante fixar seu coração em servi-lo antes mesmo de começar a buscar riqueza. Mude seu propósito, alinhe-o para se adequar ao propósito de Deus. Por isso que eu falei, eu quero ser uma milionária do reino. É isso aí, gente. É Amém. milionária, é do reino que eu quero. Sim. Tá? Olha, Vamos lá. Isso é pessoal, forte. esse último parágrafo, eu falei em 31%, por cento, né? A gente está com a minoria. Olha o que ele fala sobre isso. Se Jesus vem buscar a igreja dele, a maioria deste vai para o inferno. Porque se a gente está com a minoria, a maioria vai para o inferno. Então, embora Satanás termine no lago de fogo, ele ainda terá ganho. Seguramente nós estaremos no céu regozijando. Amém. Mas Deus lamentará pela multidão de almas que poderiam ter ido para o céu, mas está agora perdido para a eternidade. E aí a gente não pode se isentar da autorresponsabilidade, né, Karina? Que a gente tanto ouve falar aí, né? Com Da certeza. autorresponsabilidade. A gente não pode se colocar do outro lado da margem. Ah, eu não tenho culpa que essa maioria não foi atingida. É sobre isso, meninas. Obrigada, viu? Exatamente. Tem um louvor, eu não vou nem me ousar a cantar, porque aqui em casa, até quando eu canto no banheiro, as meninas me botam eu para correr. Mas tem um louvor de Fernando Brum que ela fala exatamente isso que Lucinha explanou. Como ouvirão se não há quem pregue? E aqui. Exatamente. Precisa realmente abrir a nossa boca. Agora, para a gente abrir a nossa boca e alcançar as esferas onde ninguém consegue ir, a gente precisa se apresentar com nobreza. E nobreza é ganhar dinheiro. É. É bem isso mesmo, viu, Karina? E Maravilhoso. depois da leitura, eu quero falar uma coisinha com vocês. Amém. Dá uma oportunidade, na verdade. Tá certo? Ah, certo. A fruta E preciosa da terra. Quem é que está com esse? agora sou eu, vou falar por Val. E aí, pegando um gancho aí de todo mundo, porque o fruto precioso da terra não é nada mais do que tudo isso que vocês falaram, né? E aqui diz que o tempo é curto e que a obra de Deus ela precisa ser feita rapidamente antes que Jesus volte. E não estamos esperando que ele faça algo, ele está esperando que nós façamos algo. Então, assim, para mim isso aqui foi bem profundo, porque enquanto a gente está no mundo, assim, pensando em todas as nossas conquistas, que é lícito, foi dada para que a gente, né, pudesse obter todas elas, riquezas, que seja milionária, bilionária, que tenha muito dinheiro, mas a gente não pode esquecer do propósito. É isso que a gente vem falando desde o início. Então, a palavra propósito, ela é bem firme nesse livro. A leitura do livro todinha fala-se de propósito. Qual o propósito daquilo que você faz? O quanto você está colocando o seu propósito antes de tudo isso? Então, aqui ele fala que as pessoas dá o coração, dá a cabeça, dá o corpo, entrega várias coisas, mas quando se trata da área financeira, dá um passo para trás. E, na verdade, o que Deus precisa de nós é da área financeira, porque se nosso objetivo, o objetivo de Deus neste mundo é que com as nossas vidas, é que a gente alcance pessoas, alcance almas, o que a gente precisa? Dispor do nosso financeiro. Porque através do nosso financeiro, a gente consegue sim alcançar almas, a gente consegue fazer projetos, a gente consegue abençoar pessoas, a gente consegue ali mostrar para as pessoas a gratidão, o que Deus nos ensina, o que Deus transmite através da nossa oferta, da nossa generosidade. E isso não estou falando do âmbito igreja, eu estou falando do âmbito da vida, sabe? Do vizinho, do amigo, de tudo aquilo que a gente pode fazer para que Deus, que as pessoas vejam em nós, né? Veja Cristo em nós. Porque não adianta falar, eu acho que o melhor meio da gente evangelizar, da gente ganhar vidas, é quando a gente dá a nossa referência, é o nosso modelo. Então, quando a gente manifesta que Deus ele é bondade, que Deus ele ama a todos igualmente, porque quando que as pessoas, nós não somos iguais, nem financeiramente, nem fisicamente, mas o que manifesta a igualdade em nós? A generosidade.
Porque se você pegar um grupo de pessoas generosas e colocar no mesmo ambiente, você consegue unificar as pessoas todas. Porque a generosidade é ela que faz transbordar, é ela que faz a diferença. Então, aqui fala assim, que Deus instruiu ele, né? Que nunca ensine só sobre princípios de finanças para aumentar. Tem que ensinar qual é o propósito. Não adianta a gente fazer um encontro de ensinar como ficar ricas, como vamos ficar ricas, como vamos a nossa empresa ela vai crescer, como é que eu vou gerir a minha empresa, qual é o milagre, qual é a receita, se a gente não sabe para que é isso. Se a gente não sabe o que vai fazer com esse dinheiro, gente, eu quero ser milionária, eu quero ser bilionária, mas qual é o propósito por trás desse querer, dessa vontade? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar no papelzinho lá e falar, Deus, o meu propósito para eu ganhar dinheiro, para eu ficar rica, além de ser para me abastecer, ter minha casa linda, comprar, realizar sonhos, viajar, que é lícito, viu, gente? Isso aqui não é dizendo que você ficar milionária, você tem que se esquecer de você e doar tudo para os pobres. Não é sobre isso. É sobre propósito, até porque Deus não precisa disso, né? Ele nem precisa disso, na verdade. Então, é sobre o que você tem, qual a sua intenção com essa vida sua próspera. E se a gente não entender que antes de ficar rica, nós temos que aliançar com Deus um propósito, essa riqueza ela não é fundamentada. Ela é uma riqueza que vem porque a gente ganhou, mas logo depois, 1 milhão de boletos, você já gastou tudo. É como Eli falou, que muitas vezes, não só Eli, a minha vida também foi assim. Eu muitas vezes ganhei muito e muitas vezes perdi tudo, porque eu não tinha propósito. Eu nunca tive propósito. O meu propósito sempre foi comprar uma casa melhor, ter carros, viajar, aquelas conquistas, aqueles sonhos. O meu propósito sempre foi esse. Eu ajudava, mas era se desse. Tinha aquelas ajudas porque é da gente essas coisas. Mas não era um propósito. Como hoje, como eu vou fazer alguma coisa, eu falo, Deus, se eu conseguir isso, eu gostaria muito de fazer isso para o Senhor. Eu gostaria muito que isso prosperasse, porque daqui eu quero tirar uma fatia para o Senhor, para fazer a obra do Senhor, para abençoar o reino, para abençoar pessoas. Então, a partir daí, são os propósitos, né? Então, aqui está dizendo assim, Deus nos dá a capacidade de produzir riqueza para um propósito principal, alcançar em todo mundo o evangelho. Então, para mim, o que fica nesse capítulo é que Deus não está nem preocupado com os nossos bens, que vai chegar, porque ele é promessa dele, mas que é sobre a gente ganhar almas. Então, como Karina falou, a gente tem que ser rico, porque a riqueza atrai as almas. A riqueza, ela contribui para favorecer você a buscar mais pessoas. Então, é sobre isso. Então, esse capítulo, o precioso fruto da terra, ele é muito poderoso. Poderia ficar aqui falando uns 40 minutos. Mas como nós não temos esse tempo, que a gente entenda que o fruto não é nada mais dessa terra que a gente ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Porque através disso, a nossa prosperidade ela é garantida. A nossa riqueza é garantida. A nossa empresa próspera é garantida. Certo? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa que fez a leitura, fique à vontade, porque aqui é bem vasto o capítulo 3 e pode ficar à vontade aí para falar. Você já fez uma pregação toda aqui. Já pode já levantar os dízimos e as ofertas. Então vamos para isso, mande o Pix. Vai aí, Karina. QR Code na tela. Só para complementar o que Shirley falou, eu não sei se vocês anotam, porque eu anoto tudo, até porque quando vocês leem, a própria Bíblia diz que a palavra ela se renova todos os dias. E o livro, ela passeia na palavra. Então, eu vou ter uma percepção, Shirley vai ter a dela, a Lucinha vai ter a dela, a Carol vai ter a dela. Então, eu amo esses encontros e eu faço questão de anotar. Porque, às vezes, o que eu não encontrei foi o que a Karina Leão encontrou. Então, exatamente. Só para colaborar com o que Shirley falou, assim que vocês tiverem a oportunidade, meditem no livro de Eclesiastes 2.
E vocês vão entender o Salomão que ganhou riquezas, mas no final da vida ele percebeu que tudo é correr atrás do vento. Pois Por é, quê? é Porque não verdade. existia o propósito. Porque não tinha propósito. Gente, Exatamente. tem. Na é, verdade, eu acho que existia o propósito, só que ele fugiu dele. Porque Deus, quando deu a ele sabedoria e riqueza, Deus já queria que fosse tudo isso bem usado. Só que com o decorrer da vida, a vida de um rei, ele foi se afastando dos propósitos de Deus. Então, para ele, não adiantou nada. Ele quebrou princípios, perdão, ele Quebrou quebrou os princípios. princípios, porque quando ele Foi. começa a quebrar os princípios, que ele quer ter muitas riquezas, e ele precisava ostentar aquele glamour que ele queria com muitas mulheres, então ele quebra princípio, e o princípio quebrou ele. Quebrou Aí é ele, quando ele não. se perde e começa a não fazer Perdeu. sentido mais as coisas. Toda a riqueza que ele tinha Exatamente. perde o sentido, perde o Isso propósito, né? mesmo. Isso mesmo. Ele se Isso aí. desviou E do aí, lembrando propósito. que também nesse capítulo 3, eles falam que uma das fortalezas mais poderosas de Satanás é na área financeira. É quando nós reconhecemos o dinheiro, achando que o dinheiro ele é o senhor das nossas vidas, que ele é a solução de tudo. Que tudo que acontece no dia seguinte, que a gente depende dele, ele vira um amuleto. Se não for o dinheiro, nada mais vai acontecer no dia seguinte. E eu entendo que se a gente quebrar essas barreiras, Deus vai provar para cada uma de nós, a cada dia, que Ele é o Senhor das nossas vidas. É E que verdade. E aí devemos pode continuar o defender. próximo capítulo. Ô, Shirley, rapidinho, Agora, é engraçado assim, a gente que usa o dinheiro ou o dinheiro que nos usa? Exatamente, essa aí. Porque tem muita gente que quando fica sem... Quantas pessoas que a gente conhece, né, que ficam sem dinheiro e ficam totalmente desnorteadas e perdem o Exatamente. foco, perdem o propósito e perdem absolutamente tudo. Então é uma pergunta que fica, quem é que está usando quem, né? Exatamente. E Eu vou até falar um testemunhozinho rápido, meu bem rapidinho. Eu tinha um problema meu no passado que eu sofria muito antecipado. Eu ficava ali sofrendo, eu não dormia, eu não fazia isso. Há anos atrás era muito, muito complicado. E aí eu fiz e aí Deus falou comigo um dia muito assim no meu coração e disse: "Qual é o Senhor da sua vida?" E aí eu disse que a partir daquele dia Deus era o Senhor da minha vida, que o dinheiro não mais me governava, o dinheiro não me tirava o sono, o dinheiro não ditava regras. E a partir desse dia, gente, eu nunca mais fiquei na mão. Nunca mais. Nunca mais. isso mesmo. E aí tem um pode seguir aí, outro. pessoal. A pessoa, Interessante. um minutinho só. A pessoa, quando tem propósito, o propósito tem que ficar bem claro. E quando ela tem, é leve, gente, é leve. É E leve, tudo é leve. flui, tudo acontece. Tudo flui, tudo acontece. Impressionante. Se a gente for lá no livro de Oséias, é muito claro quando Oséias diz no capítulo 4, no versículo 6, que nós perecemos. Não está dizendo que nós perecemos por falta de dinheiro, não está dizendo que nós perecemos por falta de uma casa própria, nós perecemos por falta de conhecimento. E tudo que a gente Exatamente. precisa está na palavra. Tá Tudo mesmo. isso que ele está lendo é tudo muito lindo, tudo muito perfeito, porque já está mastigado. O doutor Nasci, ele deu mastigado. Mas está tudo na palavra. Exatamente. Tudo Só na que a gente palavra. precisa passar pela prova para buscar a fonte da resposta. Exatamente. É isso aí. E aí eu já passo para o próximo aí. Quem é a próxima pessoa? Deus cumprirá Preparando o sua seu coração para a justiça. sua prosperidade. Aleluia. Preparando o seu coração para a prosperidade. Quem é? Acho que o Shirley, o seu foi a fruta preciosa da terra, não foi? Foi. Então é Deus faz Precioso fruto da terra. Deus Não. cumprirá sua parte na aliança. É a quarta. É a quarta, é. É a quarta. Deus Então, faz Deus sua parte cumprirá na sua comunhão. parte na aliança. É. Quem é que está com esse? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, vou olhar agora. A quarta é a Alessandra. Ela não está aí, não? Alessandra, Alessandra. Alessandra está aí? Alessandra está aqui. Ela está aqui. Estou tentando conectar. Vamos lá. Oi, querida. Boa noite. Noite Boa a noite. todas.
Estou quebrando barreiras, porque sou muito tímida, Oh, que maravilha! mas para a gente pular etapas, a gente precisa, né? Quebrar essas barreiras e avançar, porque é isso aqui que o reino está fazendo, é nos pedindo para avançar. Então, quando eu vi esse tema, ele foi muito fundo, para poder eu colocar meu nome, né? Eu passei por várias situações, embora tenha casado cedo, com 14 anos, aprendi muito com a vida, né? E aqui tem muito sobre minha história, a parte do realmente Deus cumprirá, né? Por todas as fases que eu passei da minha vida, que muitas delas achamos que é a gente que faz e não somos nós que fazemos, é Ele quem faz. Mas para chegar até o ponto de saber e entender que é Ele que faz, eu tive que passar todo o processo para poder chegar até aqui e ele ainda não acabou, né? A gente ainda continua e aprende todos os dias, né? Então aqui ele diz que Deus cumprirá sua parte na aliança, né? Aqui no tópico ele tem dizendo, ele vem nos falando que nos dará o princípio e as habilidades, né? Na qual vocês precisam para produzir riquezas, porque essa é a minha parte no acordo. Então, ele está dizendo que é a parte dele no acordo. Então, ele tem a dele e nós temos a nossa, né? Aí ele coloca aqui: se vocês optar por não aplicar esses princípios ou usar essas habilidades, não prosperará. Então, ele já está nos deixando bem claro que ele tem a parte dele e nós temos a nossa. Então, precisamos cumprir, né, para poder prosperar. Então, ele nos dá o acesso e cabe a cada uma de nós acessarmos, né, a sala de Deus. Eu creio dessa forma, né, que nós temos essa sala. Ele nos dá o acesso, ele nos dá uma chave, né? Então, precisamos pegar essa chave e cumprir aquilo que ele já tem escrito para cada uma de nós, né? Que são os princípios e as habilidades. Dentro dos princípios, a gente tem uma aliança, né? Que ele já disse aqui, que ele tem uma aliança com a gente, que independente, ainda que a gente não mereça, ele já fez essa aliança. E somos nós que precisamos acessar e pegar essa chave, porque ela é uma fonte que só vem dele, que só jorra dele, certo? E a gente precisa, com as habilidades que ele nos dá, a gente pegar essa chave, fazer o acesso, nos capacitar, nos desempenhar naquilo que precisamos todos os dias, porque esse é o nosso papel aqui na Terra, perante a palavra dele, eu creio dessa forma, né? E fazer o nosso campo espiritual, emocional, físico, né? Todos os dias nós precisamos nos alimentar, que é da palavra dele, e ser o canal que ele precisa que nós sermos aqui na Terra, através da palavra dele, né? Então, aqui eu coloquei, precisamos firmar a casa sobre a rocha, para vivermos o propósito. Dinheiro é uma ferramenta para cumprirmos o propósito de Deus na Terra, porque o reino dele precisa avançar. Só que ao mesmo tempo que aqui, é como as meninas já falaram aí, ao mesmo tempo que aqui a gente fala de finanças, né? A gente fala de riquezas, eu creio que essa riqueza aqui ela vai muito além das finanças, né? Essa riqueza aqui, a gente precisa obter ela no reino, não é a riqueza financeira. Eu creio que essa riqueza aqui é além, é para a gente transbordar daquilo que ele quer que a gente transborde para a gente multiplicar na terra, certo? Então, assim, eu vou dar um brevezinho testemunho da minha vida mesmo pessoal, aonde eu passei por alguns processos na minha vida para poder eu entender que não era na força do meu braço, e sim ele queria me dizer, filha, sou eu quem faço, né? Então, passei por todos esses processos, cheguei no fundo do poço, precisei chegar no fundo do poço para ele me mostrar que ele faz, né?
e Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E cheguei a um ponto, nas minhas finanças da minha empresa, tudo, e eu tive 5 carros parados na minha porta, onde, chegando no fundo do poço, querendo resolver a minha vida. E foi ali que eu aprendi. Um carro, eu vou contar de testemunho por um, que foi um tio do meu esposo, que passou para a gente, e a gente pagou a metade. Quando chegou na metade, ele disse: não, é de vocês, é um presente. E a gente recebeu esse presente. E nesse período, que a gente estava ali no nosso processo de baixa, onde a gente acha que tudo está desmoronando, mas ali às vezes a gente também está sendo testado, porque, né, a gente às vezes precisa ser testado para poder a gente se achegar a Deus, porque a gente não conhecia, nem eu nem meu esposo conhecia. Isso foi um dos carros. O segundo foram 2 pessoas que foram atingidas através para que a gente entendesse que não era o bem material. Ele estava fazendo além do bem material. Só para vocês entenderem, vai ser bem rapidinho. E aí, o segundo carro era um assaveiro, estava na minha porta e tinha um rapaz que prestava internet para minha casa. Há muitos anos ele prestava internet, a gente não era amigos, mas no dia que ele passou por mim, aqui onde eu moro, no Santo Antônio, tem muitas ladeiras. E aí ele passou com a escada nas costas. E aquilo ardeu dentro de mim. Eu digo, aí eu conversei com meu esposo, eu digo: Kleber, Elisandro passou com a escada nas costas. Será que aconteceu alguma coisa com o carro dele? Ligue para ele. Aí fiquei muito incomodada, só que eu não era evangélica, então eu não sabia que era o Espírito Santo. Não tinha esse entendimento, né? E aí ligamos para ele. Aí minha esposa disse: vem aqui. Aí ligou para ele: o que foi que aconteceu? Ele disse: não, o banco tomou meu carro. E nisso tinha acontecido a mesma coisa com o tio dele, o que deu o carro a gente. E aí o banco tinha tomado o carro dele. E aí meu esposo pediu para ele vir aqui em casa, e quando ele chegou aqui, meu esposo deu a chave da Saveiro a ele. No tempo a Saveiro varia 12 mil. E aí ele disse: como assim? Aí ele disse: não, eu estou lhe dando a chave do carro. Pode levar o carro. Ele: não, não, sem pagar nada. E como é isso? O que... Aí depois ele disse: epa, peraí. Só que ele era evangélico. Então era um tempo de promessa de Deus para a vida dele. E para nós era um aprendizado do que a gente não estava no bem material, que era uma coisa que era muito além do que aquilo. E a gente deu esse carro para ele e, ao mesmo tempo, devolveu o carro ao tio dele, que também estava com esse processo, desempregou, e o banco também tomou o carro. E a gente pegou e deu o carro tanto a um tanto ao outro, e os 2 evangélicos. E a gente só veio entender que o processo era deles e também da gente, por causa dos bens materiais, foi que a gente veio aprender com a palavra, porque a gente até então a gente não era evangélico e não tinha esse entendimento. Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus faz infinitamente mais, independente daquilo que a gente mereça. Ele já fez essa aliança, mas a gente também precisa se mover, a gente precisa fazer algo, né, para que ele cumpra com o propósito dele na nossa vida. E eu creio que tem muito mais para ele fazer, porque assim, meu testemunho é muito longo, tem muita história, mas para contar tudo Vamos precisa. marcar um café, irmã, para você contar. A gente está curiosa para poder saber. Isso mesmo, vamos E é mesmo. interessante, irmã Alessandra, que a gente, com a sua história, a gente só faz aumentar a nossa fé e entender que realmente só se cumpriu a promessa porque você se posicionou com aliança com Deus. E isso faz toda a diferença. Então, que a gente possa continuar firmando a nossa aliança com Deus. Se nós percebermos, a aliança, ela não tem início nem fim. Ela não tem uma emenda, porque ela é infinita. E a nossa aliança com o Senhor, ela independe de circunstâncias. Ela precisa ser infinita. É verdade. Isso mesmo. E isso aqui é só um pouquinho, né, daquilo que Deus me trouxe à memória hoje, essa questão do Deus cumprirá, né? Quando a gente se posiciona
ele começa a cumprir. Então, assim, eu achava que ali era o meu fundo do poço. Ali eu já estava lá no fundo do poço, e onde diz assim, a gente bate lá embaixo e Deus faz, volte, né? E aí a Isso aí. gente fez esse processo, não só por esse processo, por vários outros processos, mas Deus fez coisas Amém. Glória a Deus. cá no caminho que às vezes a gente diz bem assim, como? De que É verdade. forma? Amém. Glória a Deus por isso. Amém, viu, minha irmã? Glória a Deus. Você vai Vamos chegar lá passar. do outro lado. Amém. Já Nós vamos ter nós vamos ter a oportunidade de te ouvir melhor. Para quem Vamos estava mesmo. tímida, já começou muito bem. Nossa, Glória a fico Deus, aí, que o viu, Espírito Karina? Santo aí te Vamos usou chegar. e nós estamos muito felizes pela sua contribuição. Vamos passar agora para a Ingrid. Ingrid também Vamos. tem mais uma porção vai para indo. nos entregar. Deus abençoe, Alessandra. Amém. Ingrid, Ingrid não Oi, tá. Ah, tá aí, tá aí. tô aqui. A paz para todas, né, irmãs? oi. Participando agora, né, entrando na CNA, agora também participando através de Lene, né, que eu venho conhecer a CNA que eu não conhecia, e aos pouquinhos eu estou, né, aprendendo a cada vez mais, né? Ah, E que cada vez legal. mais, e cada Seja vez mais, bem-vinda. obrigada. E cada vez mais o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Na Verdade. sua vontade, né? Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, né? E, assim, eu já mandei um áudio para o grupo aí falando sobre essa preciosidade, né? Que tem na palavra, tanto na palavra como nesse livro aqui. Porque, assim, quem bem soubesse, gente, isso aqui é uma preciosidade de Deus para nós, né? E quem bem soubesse, pegava esse livro, ele meditava de manhã, de tarde, de noite, porque aqui assim, a voz é uma entrevista de Deus, a voz de Deus do Espírito Santo com o escritor desse livro aqui. Quer dizer, o Espírito Santo conduziu ele a escrever esse livro aqui. E muitas vezes a gente não é assim, pensa que é uma coisa, mas a gente é espiritual, é um mundo espiritual muito forte mesmo, né? E assim, eu quero falar para vocês que medite bastante, que cumpra os princípios, que cada vez mais a gente está sendo testado. Quem completamente lê esse livro, através desse livro, vai prosperar sem saber de onde vem. Sem saber de onde vem. As bênçãos, elas vão vir sem você É verdade. menos esperar. A gente vai atrair, como se fosse um imã, as bênçãos. A gente não precisa correr atrás, é as bênçãos que vêm correndo atrás de nós, né? E assim, eu fiquei tocada aqui nesse parágrafo aqui, preparando seu coração para a prosperidade, né? Assim, me tocou muito, porque assim, esse parágrafo aqui falou sobre preparando seu coração para a prosperidade. Que é que Deus, assim, o Espírito Santo quer falar que nosso coração ele tem que estar preparado. A gente tem que honrar no pouco para ele poder nos aprovar no muito. Que não adianta você não honrar ele no pouco para não ser no mundo, ou para não ser no muito. E assim, a todo momento nós somos testadas. A todo momento. Eu parei para pensar assim que quando você começa a ler grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Só que a gente precisa ser aprovado por Ele, pelo Espírito, por Deus, né? Pelo Espírito Santo, né? E aqui me tocou muito que Deus ele não pode confiar grandes riquezas, né? E grandes sabedoria, porque no céu ele não tem dinheiro, mas Deus dá o poder a nós para que nós produza, né? Para o reino dele. E assim, aí aqui me tocou muito mesmo. Deus tem que preparar nosso coração, né? E aqui fala também, esse parágrafo aqui me tocou muito também, que aqui, meu Deus, aqui. Ele fala bem assim: um dia o Senhor me disse, Nancy, quando o homem olha para o homem, a primeira coisa é que ele vê a carne. Então, quando ele conhece a pessoa, ele aprende sobre o coração da pessoa.
Mas o Espírito Santo, a primeira coisa que eu vejo, eu olho para o homem, é o coração. Não joga semente descuidadamente em qualquer tipo de terreno depois de esperar que ela cresça, né? A mesma coisa que Deus fala, que ele fala, Nancy, a gente olha para o homem, a gente vê a aparência, a gente olha, mas Deus ele não vê isso, ele vê o coração, né? O Espírito Santo vê o coração. Não adianta você ter ótima aparência, não adianta, mas ele olha primeiramente que Deus vê é o coração. Ele está procurando pessoas para o reino dele com o coração aberto, a fim de prosperar, para que outras pessoas, através de nós, possamos trazer pessoas para o reino dele, né, para dar prosperidade, porque nós somos filhas, né, e a partir que somos filhas, que conhecemos a nossa identidade como filhas legítimas, não mais como órfãos, mas como filhas legítimas, né, Deus ele está nos testando para poder dar, como um pai dá ao filho, que ele só quer o melhor para nós, né? Como o pai dá, ele só vai vir dar, mas ele vai dar grandes riquezas e grandes, não só riqueza espiritual, para grande sabedoria, para poder prosperar, né? Através de nós, com o Espírito Santo, discernir, né? Para poder dar a sua grande maravilha. Gente, assim, às vezes eu não tenho nem palavra para falar, porque assim, é extraordinário o que Deus está fazendo, o que Ele vai fazer através das nossas vidas, né? Através de quem realmente pega essa palavra aqui e realmente coloca ela no coração. Vai vir muitas coisas, mas é um teste. A todo momento que eu olho, Senhor, será que eu estou sendo testada? Sempre eu pergunto e discernir, porque assim, grandes coisas o Senhor vai fazer, né? Amém. Amém. Maravilha. Muito legal, querida. É isso mesmo, viu? Finalizou, Ingrid? Sim. Interessante. Maravilha, viu? Essa sua ovelha, viu, Eli? Eu procurei um pouco de ar para a Ingrid. E faltou ar nos meus pulmões, porque eu quero te falar assim, Amém. com muita autoridade. Você se posicionou como profeta nessa noite. Todas as palavras que você liberou foram profecias. Eu tenho certeza que todas nós aqui nos preparamos para viver um momento como esse, mas eu vi uma graça muito, muito peculiar, muito particular vindo de você, tá? Uma graça assim do céu. Eu senti assim, você foi uma flecha agora. De verdade, eu procurei ar e eu não quero nem me deter muito em palavras, porque o nosso horário está bem apertado. Nós só temos menos que 5 minutos. Eu vou finalizar a nossa leitura. Eu acho que a gente já ouviu tudo que a gente tinha que ouvir essa noite. Você praticamente fechou, mas eu não posso deixar de entrar em um tema que eu sou apaixonada. Eu acho que é por isso que quando eu vi, eu já sabia que foi o meu tema. E gosto de trocar palavras e entender o sentido das palavras. E o meu texto ele fala qual o seu motivo. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, mulheres, refletirem nessa noite. Vamos trocar a palavra motivo pela palavra que foi mais usada. Eu contei aqui 32 vezes. A palavra propósito foi citada hoje. Eu fiz questão de anotar todas as vezes que vocês falaram a palavra propósito. Porque o nosso motivo, eles têm que estar vinculado ao nosso propósito. Deus não vai entregar grandes tesouros para quem não tiver maturidade para receber o que o Senhor já dispensou para nós. A Bíblia diz em Jeremias que Deus ele esquadrinha o nosso coração. Verdade. Eu tenho certeza que todas as riquezas que nós almejamos ganhar já está liberado. Mas eu acredito que Deus passa um pente fino. Deus, ele de verdade, ele esquadrinha. E muitas vezes a gente não entende porque a gente não está recebendo uma bênção, porque a nossa motivação não está para o reino. Shirley falou uma coisa para mim no domingo, que eu vim para casa assim, bem perturbada, porque ela, em vez de quando ela dá uns tapas na gente, ela não percebe. E ela disse, eu mudei o meu propósito, porque tudo que eu quero fazer agora é para o reino. Tem um tempo que Deus pegou Shirley na esquina e tudo que ela tem feito é para o reino. Não significa que a Carol, que a Alessandra, que a Isis, que a Dorinha, nós não vamos aproveitar
e sentar na mesa do banquete, porque se nós estamos com a motivação para fazer para o reino, de verdade, nós vamos sentar para usufruir aquilo que Deus está nos entregando para o reino. Só para fechar com o tema da Rose, Rose fala sobre o sal da terra, que devemos ser sal da terra. Seria muita petulância não trazer para nós o significado de sal da terra de uma forma muito prática. Nós, mulheres, sabemos que nós, não só mulheres, mas referindo a gente que está aqui, o sal, ele traz sabor. O sal, ele conserva. Tem povoados que Deus me leva e eu vejo que não tem geladeira e as pessoas conservam as suas carnes no sal. Mas o sal tem uma função impressionante, que é de trazer sede. E a gente precisa ter a sede de Deus. Porque se nós tivermos a sede de Deus, de buscar nele todas as direções, todas as decisões, tudo que a gente precisa, ainda que a gente esteja passando pelo vale da sombra da morte, e nós vamos encontrar nele quando nós tivermos sede, porque ele vai saciar não só a nossa sede. Eu estive agora há pouco em Jerusalém, lá nós visitamos as portas onde o Senhor Jesus fez as pregações. E tem um versículo que fala assim, ó, de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. E quando eu ouvi a explicação de um judeu lá explicando o que significa, eu fiquei apaixonada, porque essa palavra veio porque eles davam tudo o que ele tinha. Em Israel, a água é a maior fonte de riqueza. É a principal fonte que eles têm. E o que é que eles depositavam no altar? Água. E aí, todas as vezes que eles iam e depositavam água no altar, o Senhor liberava uma palavra e dizia, de vocês, eles depositavam porções de água, mas o Senhor disse, de vocês fluirão rios de águas vivas. Ou seja, se cada uma de nós depositar a nossa melhor oferta, o nosso melhor dízimo, o nosso melhor sacrifício, vai sair do altar, pode escrever o dia de hoje, vai sair do altar grandes riquezas para a nossa vida. Eu creio. Que Deus abençoe vocês. Amém, amém, amém. Amém. Eu Fechou falei, aí, foi? Fechou, Eli? Amém. Fechou. Meu Deus, estou aqui sem falei, fôlego, ai, gente. Não sei eu vocês. falei, eu você também. rápido. Eu falei para Estou sem vocês, Dorinha, fôlego. fala. Eu Fala, sei que nós Dorinha. já falamos. uma oportunidade da gente Fale aí, Dorinha. fazer um pouco de tudo isso que a gente está querendo fazer. Os nossos esposos, o George e o Genivaldo, eles são gideões. E nós somos auxiliares, nós fazemos parte de um grupo que distribui a Bíblia nos hotéis. É um braço estendido da igreja, e o que é que a gente faz? A gente distribui nos lugares que a igreja não pode entrar. Então, nós vamos nos hotéis, eles nos hotéis, nós nos hospitais, nas clínicas, toda a área de saúde, colégio, exército, cadeias, sendo dividido cada um lugar que só o homem pode entrar e um lugar que só a mulher. O que é que eu quero dizer com isso? Que vocês podem ser plantadoras. O que é ser plantadoras? É assumir um compromisso de, por exemplo, doar alguns Novos Testamentos. Hoje em dia é Bíblia mesmo, algumas novas Bíblias que a gente vai fazer distribuição. Esse ministério tem mais de 100 anos, foi fundado por alguns viajantes nos Estados Unidos, mas hoje nós fazemos isso. E uma boa parte são confeccionados com valores que nós entregamos toda semana quando temos reunião. Eu fiquei até muito feliz, porque quando transferi para o dia de hoje, porque as reuniões acontecem às segunda-feiras. E ontem nós estivemos em oração, e aí nós vamos fazer uma distribuição naquele hospital atrás da IEQ Jardins. O que é que eu quero dizer para vocês? Que não precisa ser rica ainda para contribuir para esse ministério. Vocês podem doar a partir de quantos volumes vocês quiserem. Cada Bíblia, que é em formato pequeno, eu vou mandar a foto no grupo, custa apenas R$ 4. Então, no mundo inteiro existe grupos de gideões com suas auxiliares que fazem essa distribuição.
Por exemplo, em Belém, no Amapá, o pessoal vai de barco. Todas as viagens que nós fazemos para fazer essa distribuição, Já é tudo por separe nossa 20 para conta. mim aí, Dorinha. Já separe 20 aí para mim. Eu vou explicar como acontece. Então, cada vez que a gente vai distribuir, nós assumimos. Nós vamos fazer uma blitz mais na frente, vamos para o interior. Então, tudo é feito com as nossas vidas e as nossas ofertas mesmo. Como é que funciona? Distribuir, só quem tem autorização são os gideões e auxiliares. Agora, compartilhar com essa confecção, todo mundo pode. Então, vocês depois podem falar com o Chile ou comigo, porque aí a gente vai mostrar como você pode ser uma plantadora. Você vai ser um braço estendido da igreja, não só com isso, com essa doação em valores que vai direto para a sede, não vai passar por nós, mas podem também orar por esse ministério, que é uma bênção e abençoa muito nossas vidas. Amém, amém. Pode Só contar completando, comigo também. só Tem tudo completando a um ver pouco aí com o que Dorinha. Lucinha falou sobre as estatísticas, viu? É isso aí, temos que correr. Só completando, Dorinha, aí, na verdade, é um investimento no reino. Vocês, sem Isso sair de mesmo. casa, vocês investem em vidas, em almas, vocês alcançam através da vida financeira de vocês, alcançam vidas e pessoas são salvas. Nós temos muitos testemunhos aí lindos com esse projeto. Mas, Eu vou doar Faça para o cada Pix. um de vocês que se interessarem algumas revistas com alguns testemunhos. Temos vários pastores em várias denominações que foram alcançados por esta Bíblia nos hotéis. Exatamente. É Ótimo. isso aí. Faça o Pix lá. Eu tenho muitas aqui antigas, eu vou ter o privilégio, que para mim vai ser muito bom, de doar para vocês cada uma dessas revistas que vem falando tudo isso, e todas elas têm muitos testemunhos, ok? Eu me Amém. comprometo com isso. Amém, amém. Enfim, meninas, hoje nós extrapolamos um pouquinho do horário, peço desculpas, né? Até porque a gente começou um pouco mais tarde, né? Passamos aí 10 minutinhos, mas eu creio que hoje, pelo menos, hoje eu estou aqui assim, como Karina, sem respirar, porque foi uma entrega incrível de cada uma. Realmente, hoje me surpreendeu, para falar a verdade. Foi uma entrega maravilhosa. Eu, assim, absorvi aqui hoje, assim, viraram tantos chaves. E olha que eu já li o livro quase 2 vezes. E hoje, assim, foi uma visão totalmente diferente. Então, eu louvo a Deus por isso. Que Deus nos dê, né, discernimento para que a gente possa entender realmente qual o motivo da leitura desse livro. Eu sei que a gente só vai entender isso lá no final, porque às vezes eu paro para pensar, meu Deus, por que nós estamos lendo, apesar do conteúdo ser maravilhoso? Mas eu sei que vai muito além daquilo que a gente entende, né? E que eu deixo assim na palavra que nós somos só mordomos do nosso dinheiro. E que a gente tem esse entendimento que não leve isso só como uma leitura. Não é só uma leitura, é uma verdade. Quando você coloca isso em prática, isso tudo que a gente está lendo, tudo isso que ele fala que acontece, acontece de verdade em nossas vidas, viu? Então, eu quero pedir a alguém para fazer a oração. Quem pode fazer a oração aí para a gente finalizar, agradecendo a Deus? Obrigada, meu Deus. Você pode aí, Karina. Eu não tô vendo quem está no grupo, por isso que eu não sei direcionar alguém aí assim. Isis, embora, Isis. Cadê Isis? Está aí? Olha aí, Isis. Peraí, deixa eu me levantar. Olha aí. Tá? Eu estava aqui deitadinha só escutando vocês. Que quanto foi precioso. Muito do que eu acredito, na verdade é tudo. Tudo que foi falado aqui são palavras muito preciosas e que eu tenho colocado assim em prática realmente, muita coisa. Sei que tenho que colocar muito mais coisa ainda, mas a gente vai progredindo. Então, vamos agradecer, né? Olha, foi igual a Alessandra, eu não tenho costume de... Ela ficou com vergonha de aparecer... E eu tenho vergonha de orar, porque eu não tenho costume de orar assim, não. Mas agora a gente vai fechar os olhos. Fecha os olhos, minha gente, que ela vai orar. Todo mundo vai fechar os olhos. Fecha os olhos. Pode orar. Vamos fechar os olhos. A vergonha de aparecer eu não tenho, não, mas orar normalmente é quietinho. Vamos lá. Vamos lá. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidas em mais uma noite de conhecimento, de amadurecimento, Pai. Estamos aqui reunidas como filhas,
pedindo também, Senhor, todo discernimento e de seu direcionamento, Senhor, para que a gente possa aprender da melhor forma e de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Pai, obrigada por esse momento de comunhão com minhas irmãs, esse momento de muitas bênçãos. E eu creio que daqui, Senhor, sairão coisas muito preciosas, sairão decisões tomadas muito importantes, sairão mulheres fortes e armadas para conquistar pessoas para o teu reino, Pai. Amém. Obrigada por esta noite. Eu te peço que o Senhor acolha, proteja e abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai absorver desse conhecimento, cada pessoa que está aqui, que seja assim mais e mais entregues realmente à tua palavra, Pai. Muito obrigada. Desde já te agradeço. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu tenho certeza que serão grandes coisas. E desde então, já agradeço ao Senhor. Muito, muito obrigada. Em nome do Pai. Amém. Amém, amém, Aí, amém. tá Pode ficar vendo? rapidinho. Deixa eu fazer um pedido de amigas e irmãs. Eu preciso tomar uma decisão nas próximas 72 horas. Eu queria só que vocês colocassem diante de Deus. Deus conhece. E antes de vocês se recolherem, que vocês estejam orando por mim, tá? Para que Deus possa me dar sabedoria, discernimento, o que Ele fez na vida de Salomão, o que Ele possa fazer na minha vida. Porque eu tenho certeza que vai ser não só bom para mim, mas para todos que me cercam. Amém. Amém. Conta com a gente, conta comigo. Pode contar comigo. Meninas, eu queria falar uma coisa. Conosco também, conta comigo. O que vocês acham da gente fazer uma reunião presencial na próxima terça? Pode ser. Fiquei com vontade. Aí levando Onde? Não vai ser 1 hora, não vai ser 40 minutos, vai ser vigília, viu? por favor, tragam frutas, que eu estou de jejum, sucos, água de coco, nada de massa. Vamos marcar esse encontro. Já vamos decidir. Então não era outro. Que, Shirley? Vamos fazer aqui no Play, Shirley? Então vamos, pronto, fechou. No Play. Reserve aí logo o interfone. Já vou reservar. Pronto, gente, vai ser aqui. A gente combina os detalhes aí no decorrer da semana. Todo o endereço. Viu? Top. Pronto? Então, ótimo. Boa noite, mais uma vez, desculpa pelo tempo. Quer falar alguma coisa, Li? Lucinha? Não, agradecer, né? E vamos fazer da mesma forma, né? Colocar os tópicos, né? Para cada uma ler. Sim, na terça. Isso aí. Tá bom. Isso aí. Tá bom? Então tá bom. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Tchau, meninas. Ô, gente, peraí. Shirley, um minuto, gente, um minuto. Eu fiz isso aqui, tá? E eu só quero ler, agradecer a Deus, sabe? Obrigada, meu Deus, que dia foi esse? Transformador. Que capítulo 3 transformador. Eu sou o sal da terra. O mundo está com fome de sucesso e eu sou o resultado. Sou testemunha viva. Sou bem-sucedida em todas as áreas da minha vida. Gratidão, Deus. Eu sou a influência do reino de Deus. Amém, amém, amém. Amém, seremos. Vamos, menina, pegar essa. Pegar essa calça. Pega dentro. Avante, viu? Eu já peguei. Beijo, querida. Beijo, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Comente no grupo, gente. Comentem no grupo. Eliane é maravilhosa. Ninguém fala nada, me inspira. Vamos influenciar as mulheres do grupo, tá? Movimentar Tchau, lá tchau. para que elas venham e vamos ser sal para que elas tenham sede de vir para cá. Sede, né, Carol? Termina, vamos ninguém botar um termina sal lá. e ninguém fala nada. Vamos falar. É muito impacto. É muito impacto. Beijo, tchau. Beijo, Tchau.